Deus, aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesta manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1. Essa palavra ela tem algumas semanas já ardido no meu coração. E eu quero compartilhar com você Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 8. Que diz assim a palavra de Deus. Palavras de Jeremias, vamos ver, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Se nós fôssemos, você pode tomar seu assento? Se nós fôssemos escolher um tema para esta manhã, eu diria o perigo do eu. Antes de nós entrarmos na mensagem, quero trazer uma contextualização aqui de quem era Jeremias. Jeremias, ele foi chamado por Deus para ser profeta do reino sul de Judá. Ele pregava uma mensagem para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Era uma mensagem de julgamento. E ele advertia o povo que eles não escapariam do castigo por rejeitarem a Deus. Foi Jeremias que profetizou que o exílio do povo de Israel duraria 70 anos. Então vejam bem, os momentos, o tempo que Jeremias está vivendo são tempos difíceis. São tempos difíceis. Por causa da sua mensagem de julgamento e da sua devoção ao Senhor, ele também enfrentou oposição e muito sofrimento. Agora, aqui na palavra de Deus, quando o Senhor dirige a palavra dizendo que Deus o escolheu para ser um profeta nas nações e que ele falaria tudo aquilo que Deus desejasse, palavras que muitas vezes não seriam palavras agradáveis para o ego do coração. No entanto, eu vejo ele respondendo aqui algo no versículo 6. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. No original, criança, essa palavra no original significa mesmo criança ou adolescente. Existem muitas opiniões e os estudiosos tentam dar idade para Jeremias. Mas a verdade é que ele não tinha atingido a vida adulta ainda. E nós nunca vamos determinar a sua exata idade. Mas é provável que ele estava no fim da adolescência ou com pouco mais de 20 anos. Mas aqui quando ele responde: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, na verdade ele estava falando humildemente com Deus. Ele estava mostrando a Deus a incapacidade e a inexperiência dele. E agora, o que me chama a atenção não é nem tanto o que ele falou para Deus, mas é a resposta que Deus deu para Jeremias. E é aqui que nós vamos nos conter nesta manhã. Porque olha a forma como ele responde quando Jeremias diz: eu não sei falar, eu sou muito jovem. Jeremias estava preocupado, mas Deus não mimou Jeremias. Deus não disse coisas boas a respeito de Jeremias. Porque o que é a primeira reação, quando alguém diz para nós, ou quando alguém fala, ou quando nós falamos para alguém: mas eu não sei fazer isso, não me sinto capaz. O que a gente espera em retorno?
Cara, você tem capacidade. Cara, você tem os requisitos necessários. Não, você é capaz. Você consegue, você é inteligente. Só que Deus não respondeu Jeremias desta forma. Em vez de Deus assegurar a Jeremias que era talentoso para a sua idade, que ele tinha grandes habilidades de liderança, que ele tinha uma personalidade fantástica, Deus simplesmente afirmou lá no versículo 8: não tenha medo deles, pois estou com você e vou te livrar. Deus direcionou Jeremias para fora das suas próprias limitações e para o Deus ilimitado. E sabe de quem eu lembro aqui? De Moisés. Sim, Moisés. Moisés teve mais ou menos na mesma situação. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10, diz assim, que Deus disse para Moisés o seguinte: agora venha e eu te enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. E aqui Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E lá no versículo 15 Deus diz assim: olha, assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vejam bem, Deus direcionou não para quem Moisés era, mas para quem Deus era. E isso é algo maravilhoso, sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um problema muito sério. Estamos exercendo uma grande atração do autofoco. Estamos focados em si mesmo. O perigo do eu. Hoje nós temos um ídolo muito grande dentro do nosso coração. Porque para o cristão, ídolos não são estátuas, mas esses ídolos estão muitas vezes dentro do nosso coração. E um dos ídolos é o egocentrismo, o nosso eu. E aqui eu fico impressionada, sabe por quê? Porque quando nós nos focamos em nós próprios, em si mesmo, nós somos impedidos de viver a vida plena que Deus deseja que nós vivamos. Olha, quando nós estamos focados em si mesmo, nós prejudicamos nossos relacionamentos, nós diminuímos a nossa fé, nós matamos a nossa confiança, nós roubamos a nossa alegria, afeta o nosso chamado e até o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa época terrível, difícil, que está centrado no no egocentrismo, no eu em si mesmo. E eu li um livro, na verdade já li mais de 2 vezes esse livro, e eu indico a você, que é o livro do Tim Keller, O Ego Transformado. São apenas 48 páginas, 4 capítulos, mas ele traz uma exemplificação, ele traz algo maravilhoso que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã. E ele diz o seguinte, ele compartilha 4 verdades sobre a condição do ego humano. E ele fala o seguinte, Samuel, pode vir aqui, por favor? Ele fala algo muito interessante. Enche esse balão para mim. Você pode... Ai, desculpa, depois se limpa as mãos. Olha só. Me perdoe, esqueci de trazer luva. Encher, pode encher. Encher bem, tá? Olha só, então ele fala para nós que o nosso ego, ele é como um órgão humano. Ele traz essa simplificação, esse exemplo, mas ele também fala, eu imaginei o balão, né? Ele diz assim, que o nosso ego, pode me dar aqui, por enquanto não fecha, fica aqui. Que o nosso ego, ele é vazio.
E vocês sabem que, que todo ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus. Ele só é preenchido com a presença de Deus, com Deus. Mas o nosso problema é que nós estamos tentando encher o nosso ego, o nosso eu, com coisas que vão trazer afirmação para nós, com coisas fora de Deus. Mas daí, põe aqui, vem cá, Samuel, por favor. Coloca esses papelzinhos aqui dentro para mim. Vou te dar aqui. Tenta colocar aí, pode ser 1 ou 2. Então, ele diz que há um vazio no centro do ego humano, e o ego ele é enfatuado, é superinflado e não tem nada no centro, é oco. Agora, o ego vai buscar o quê? Algo que lhe dê senso de valor, de singularidade e de propósito. E se nós tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originalmente de Deus, vai sobrar muito espaço. Então, o que vai acontecer? Conseguiu? Não? Tudo que nós colocarmos lá dentro vai ficar chacoalhando. Muito grande, né? Papelzinho. Pode encher de novo, talvez? Agora, a segunda coisa que ele fala do ego humano é que ele é dolorido. Por quê? Porque ele recebeu tanto ar que agora está super inflado e prestes a explodir. Então, ele está inchado, inflamado e expandido além do seu tamanho normal. Então, o que acontece? O ego, quando ele está distendido, super inflado, ele dói. Ele compara como um estômago cheio de ar e inflado. Não dói quando a gente come muito assim? Então, isso acontece porque há algo muito errado com ele. Tá bom, perfeito. Olha só. Obrigada. Tudo que nós colocar aqui que não seja relacionado a Deus vai chacoalhar. Nunca vai preencher o vazio do coração humano. E agora, quando esse coração, esse ego humano, além de vazio, ele é dolorido, como eu falei. Por quê? Porque ele vive tentando chamar a atenção para si mesmo. E isso não é de vez em quando, é todos os dias nós estamos tentando chamar a atenção para o nosso eu. O tempo inteiro estamos avaliando a nossa aparência e a maneira como somos tratados. Não é assim? Eu já olhei umas 500 vezes no telefone para ver como estava o meu cabelo. Olha que coisa. Ai, Jesus. Então, olha só, essa vaidade impressiona, né? Então, olha só, e ele diz assim, por que o ego ele é dolorido? Porque é comum nós reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos. Só que ele fala algo que eu achei fantástico. Ele diz assim, mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado. Nosso eu, nossa identidade. Os sentimentos continuam ótimos. É o ego que dói. Olha que interessante. E a terceira coisa que ele fala sobre o ego é que ele é atarefado, ou seja, faz de tudo para ser notado. Vive ocupando, tentando preencher o vazio. Ele vive ocupado, tentando preencher o vazio. E, por fim, o que mais que o ego é? O quarto ponto, ele é frágil. Isso acontece porque qualquer coisa superinflada corre perigo iminente de estourar. É como uma bexiga que alguém soprou demais e a deixou muito cheia. Então, ele diz assim que tem 2 perigos para o ego frágil. É que ele pode estar superinflado, que é aquele sentimento de superioridade, que é pecado, é errado, mas também o de inferioridade, quer dizer que já foi superinflado e desencheu, diminuiu. Mas é problema também. Então, nós não podemos pensar de nós nem mais, nem menos. E isso aqui eu achei lindo, sabe por quê? Porque, pode desfazer isso aqui para mim, por favor. Porque ele deu até o exemplo da Madonna. Olha que coisa tremenda o que a Madonna falou.
ela falou para a revista Vogue, é Vogue, correta essa expressão? Ela disse assim, agora tenho a confirmação de que sou alguém, mas no dia seguinte percebo que se não continuar avançando, não sou ninguém. Meu ego nunca fica satisfeito. Minha autoestima, meu amor próprio, minha necessidade de saber que sou mesmo alguém, nada disso é preenchido. Quando as pessoas falam bem de mim e as revistas e os jornais me elogiam, acho que cheguei lá, mas no dia seguinte tenho de procurar essa aprovação de novo em outras coisas. Por quê? Porque meu ego é insaciável. É um buraco negro, por mais que eu abasteça a despensa, ela sempre está vazia. Todas as manhãs reponho vários itens, mas à noite ela está vazia. Eu me tornei alguém, mas ainda preciso ser alguém. E isso me faz lembrar que muitas vezes Deus precisa nos direcionar sobre aquilo que nós pensamos de nós. Como Jeremias, ele estava dizendo, Senhor, eu não sei falar, eu não sou uma criança, mas Deus estava dizendo assim, Jeremias, não é você, Jeremias, é o que eu posso fazer através de você. E aqui tem uma grande verdade para nós. São 3 pontos que eu gostaria de compartilhar, que o primeiro seria o seguinte, o chamado de Deus para a sua vida está baseado no seu poder e não simplesmente nas suas habilidades naturais. O chamado de Deus para a sua vida está baseado no poder de Deus e não simplesmente nas suas habilidades naturais. Como Deus reagiu à insegurança de Jeremias? Não com uma conversa de autoajuda. Ele não afirmou a liderança de Jeremias, ou seus talentos, ou seus dons. Ele não o abraçou, ele não torceu por ele, falou palavras encorajadoras sobre ele. Deus não fez nada disso, mas em vez disso, ele mudou de assunto. Deus afirma a sua própria força, sua própria liderança, seu próprio eu, porque o resultado nunca se baseou em Jeremias. E Jeremias nunca foi feito para ser o herói, assim como nós, mas era o Deus que podia fazer através de Jeremias. E aqui no versículo 8 do capítulo 3 de Jeremias, Deus deixa bem claro o que ele fala. No versículo 10 diz assim, veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Isso seria a palavra de Deus através do instrumento Jeremias. Não seria Jeremias que ia edificar, que ia plantar, mas ia ser a palavra de Deus através dele. E aqui tem uma outra coisa muito importante, que Deus fala assim no versículo 19, eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo. Então, hoje o que eu percebo? Que existem diferentes e falsos deuses. Existe um que tem nos atraído. Sabe qual é? O Deus da autoajuda. O Deus da autoajuda, ele existe para fazer você sentir melhor consigo mesmo. Ele está, se você está se sentindo sozinho, lá está o Deus da autoajuda. Se você está se sentindo pouco atraente, você precisa desse Deus de autoajuda. Se você está se sentindo negligenciado ou inseguro, esse Deus pode fazer você se sentir especial. Um Deus falso, um Deus que não é o nosso Deus, porque a verdade é que o nosso Deus, ele se preocupa com as nossas inseguranças e a sua palavra se dirige a elas, mas a diferença entre um Deus de autoajuda e o Deus vivo é o foco. Por quê? Porque o único Deus verdadeiro, ele responde às nossas seguranças com garantia de quem ele é, com garantia sobre si mesmo. E ao fazer isso, ele nos liberta da fonte da nossa paralisia, mudando o nosso olhar do não pode para aquele que pode. Hoje, nós precisamos desse Deus da autoajuda para nos dizer que somos inteligentes, para dizer que nós somos bonitos, atraentes, que temos competência.
Eu não estou falando de elogios genuínos, mas eu estou falando da nossa necessidade por reconhecimento, da nossa necessidade por estar recebendo glória. Além do Deus da autoajuda, esse Deus falso, existe um outro Deus falso, que é o Deus autoexaltante. Essa versão de Deus é sobre a sua reputação e sua glória. Você segue esse Deus para que todos gostem de você. Você segue esse Deus e quer que as pessoas pensem que você é uma pessoa boa. O Deus autoexaltante também existe para torná-lo bem conhecido. E hoje nós estamos vivendo isso e a gente pode acompanhar as redes sociais. Se você só é o the best, se você tem muitos views, se você tem muitos seguidores, se você tem muitos likes, se você é um pastor, um orador, um músico, é tentador tratar Jesus como uma chave para o sucesso, para minha glória. Tantas pessoas hoje tratando Jesus, tratando Deus como esse Deus falso autoexaltante, para que ele faça o nome dele conhecido, para que ele faça ele ser bem aceito e reconhecido. Segundo ponto que eu aprendo aqui, determine a sua vida e serviço pelo seu desejo de agradar a Deus. Não de ser reconhecido, mas pelo seu desejo de agradar a Deus. Sabe, nós devemos ser apaixonados na nossa busca por sermos agradáveis a Deus e não na busca por reconhecimento e glória. Tem um livro do C.S. Lewis, eu sempre erro essa parte, mas vocês sabem quem é. O nome do livro é O Peso da Glória. Ele explica que buscar a glória não é em si mesmo errado, dependendo de quem nós a procuramos. Olha só, dependendo de quem nós a procuramos. O desejo de louvor pode ser puro, como uma criança acenando para o pai: papai, olha o que eu fiz. O desejo de louvor de uma criança é dado por Deus e também é um prenúncio do céu. Como ele descreve, ele diz assim, chegará um dia em que finalmente os redimidos aprenderão que finalmente o agradamos, a quem fomos criados para agradar. Isso não é lindo? Sabe por quê? Porque o nosso desejo de glória, ele é dado por Deus. É um desejo dado a nós. Deus nos criou, porém, para buscar louvor dele e não dos homens. Você tem buscado o louvor de Deus? Você tem buscado agradar a Deus, ser agradável a Ele? Romanos 8:17, hoje o pastor Linderson já leu e eu fiquei feliz porque confirmou. Ele diz assim, compartilhamos seus sofrimentos para que possamos também compartilhar sua glória. O que significa que nós podemos desfrutar da glória de Deus, mas com Ele. Podemos e devemos buscar o louvor de Deus, mas a aprovação só é doce se direcionar a nossa atenção de volta para Ele. Quando Jesus está lá com João Batista para ser batizado, qual a frase que ele ouviu de Deus? Que coisa mais tremenda. Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Essa pode ser a frase de Deus, porque como o pastor Linderson já leu aqui, nós somos filhos de Deus. E Ele se agrada dos filhos dEle, mas quando os filhos procuram agradá-lo. E Ele pode dizer isso para mim e você. Será que você tem ouvido isso dEle? Tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada, em ti eu me agrado, eu tenho me comprazido de ti. Então nós temos que determinar a nossa vida e serviço pelo desejo de agradar o Pai. E daí receber louvor dele. Deve ser maravilhoso só receber elogio do Pai, não? Terceiro e último.
O foco de um coração satisfeito é encontrar o senso de sua identidade em Cristo. O problema é que nós estamos buscando a nossa identidade naquilo que as pessoas podem falar de nós. Nós buscamos a nossa identidade no que elas dizem a nosso respeito, no que elas afirmam sobre nós. Se elas disserem que somos alguém, daí nos sentimos alguém. Mas não pode ser desta forma. Quando o meu foco está em mim, eu não posso desfrutar da liberdade de viver para Cristo. Porque eu não estou vivendo para Cristo, eu estou vivendo para mim. Os meus olhos estão fixos em mim. Eu não posso buscar minha identidade nos outros, mas muito menos em mim. Onde eu encontro o senso de mim mesmo? Onde eu encontro o senso da minha identidade? É somente numa pessoa: Jesus Cristo. E Hebreus, capítulo 12, deixa bem claro que é para nós deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para Ele quando temos que olhar. Então, quando você estiver sendo tentado a olhar para você, para o teu dodói, para o teu ego machucado, você procure Jesus e olhe para Ele. Espera aí. Vou tirar eu do centro aqui, vou buscar aquele que é o autor e consumador da minha fé. Vou olhar para Ele, vou me desvencilhar desse pecado, desses deuses falsos, desses ídolos que estão dentro do meu coração. Por quê? Porque a vida não é sobre mim ou sobre você, mas sobre Jesus. Você é amado? Você é amado, você é talentoso, Deus tem um plano para você. Sim, são mensagens boas, verdadeiras e bíblicas, mas isso não pode roubar a tua essência de quem você é em Deus e como Ele te vê. A minha oração tem sido, quando começa esses sentimentozinhos, essas raposinhas querer entrar na minha vinha e roubar o fruto da flor, eu digo: Senhor, eu quero me olhar através das tuas lentes. Porque quando nós nos olhamos através da lente de Deus, nós vemos o nosso verdadeiro significado, o nosso verdadeiro valor. Mas sabe qual é o meu medo? É que hoje nós estamos transformando a Bíblia em um livro sobre mim. Nós estamos transformando Deus sobre mim. Os meus olhos estão focados em mim, no meu eu. E tem um pensamento do Tim Keller que ele diz assim, não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou, pensar menos em si mesmo. Esse que é o segredo, o autoesquecimento, pensar menos em si mesmo. A única pessoa cuja opinião realmente importa é Jesus. Sabe por quê? Porque é Ele que dá o meu valor. E este valor é muito caro. A Bíblia diz que a redenção da nossa alma é caríssima. A Bíblia diz também em Coríntios que nós fomos comprados por alto preço. Então, Deus deu Jesus para nos comprar de volta. Ele foi à cruz e pagou o preço pela nossa desobediência a Deus. Como o pastor falou no início, nós não éramos dignos, não é mérito nosso, porque se fosse para ter mérito, nenhum teríamos. Mas Ele levou sobre si o nosso julgamento para que nós não tivéssemos que fazê-lo. Eu amo aquela palavra quando Ele se dirige aos discípulos e também a nós, no capítulo 17 de João, que Ele diz assim, olha que coisa linda que Jesus diz para os discípulos. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens
amado a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, antes de Deus nos amar, Ele amou Jesus primeiro. E foi o que Ele mais amou, que Ele entregou por mim e por você. Nada nem ninguém é mais valioso para Deus do que Jesus. Mas Deus considerou o nosso valor como igual ao daquele a quem Ele mais estimava. Isso não é tremendo? Então, é o tesouro que temos dentro de nós que importa. Porque muitas vezes, eu já fiz essa demonstração. Leandro, por favor, mostra aqui essa cadeira. Nós olhamos para a embalagem. Nós queremos impressionar o exterior, queremos que as pessoas tenham uma boa impressão de nós. Agora, a Bíblia diz assim que nós temos um tesouro em vaso de barro. A embalagem às vezes pode não ter beleza. Na verdade, nós nem deveríamos desejar essa beleza, porque a Bíblia diz que nós temos um tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Sabe quem que deve receber o destaque? É o Senhor e não a gente. O que conta é a essência que nós temos dentro de nós. É o tesouro escondido que está em nós. É isso que conta. Que tesouro que você tem escondido dentro de você, porque nós não somos mais nada do que isso, vasos de barro, mas é Deus que dá o valor para nós através do seu Filho Jesus Cristo. Nós valorizamos a embalagem, mas é a essência que é importante. É o tesouro que nós temos dentro de nós. Quem deve receber destaque é quem? É o Senhor, não é sobre mim, não é sobre você. É sobre Jesus Cristo. Não é sobre mim, não é sobre você, mas sobre Ele. Então, nesta manhã, eu convido você a olhar para dentro de ti nesta manhã e pedir a Senhor, Senhor, entra nos quartos escuros do meu coração. Senhor, entra lá e traz à tona o que está escondido. Se é orgulho, se é desejo por glória, por reconhecimento, se é um ego machucado, se é, Senhor, uma desolação em que eu tenho esperado das pessoas o valor. Então que o Senhor venha e traga luz e venha limpar, venha me transformar, para que eu entenda que Tu me amas, que és Tu que dá o valor que eu mereço, mas é por causa do valor de Jesus Cristo. Eu convido você nesta manhã a colocar-se em pé e nós fazemos esta oração. Aleluia, eterno Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. A Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi dita, e nós estamos aqui para pedir ao Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender o verdadeiro propósito do nosso chamado, a entender, Senhor, que o nosso chamado está baseado no Teu poder e não simplesmente nas nossas habilidades naturais. Senhor, nos ajuda a entender, Pai, que o nosso valor está em Cristo Jesus, que é para Ti que somos valiosos, que nós possamos, Senhor, ter o desejo nesta manhã de agradar a Ti, de sermos apaixonados por esta busca por Ti, para então o Senhor olhar para nós e dizer: Tu és o meu filho amado, em Ti eu me comprazo. Senhor, que o nosso foco, o foco do nosso coração seja encontrar a nossa identidade em Cristo e não nas pessoas, não no reconhecimento, não na glória, não naquilo que elas dizem que nós somos, mas aquilo que o Senhor diz que nós somos, aquilo que o Senhor é e pode fazer através das nossas vidas, porque nós somos como esses vasos de barro, Senhor, mas o Senhor que tem que ser a nossa essência, é o Senhor que nós queremos por essência. E se em algum momento nós fomos tentados a olhar para nós, que o Senhor nos lembre a olhar para Ti, Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai, e Te louvo nesta manhã,
dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor está conosco, e é isso que precisamos, da tua presença, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que faz através de nós. Somos teus instrumentos e queremos ser instrumentos para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.